Grêmio 4-1 para cima do Atlético Mineiro e encaminha o título do Brasileirão Sub-17. Um jogo em que nos minutos iniciais a partida até foi disputada, mas depois que o Grêmio abre o placar, tem um jogador expulso do Atlético e a partir daí é um amplo domínio do Grêmio, a gente consegue abrir 4-0, toma um golzinho e fecha nesse 4-1. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Então já vale destacar o contexto, jogo de ida da final do Brasileirão Sub-17, jogo que foi na Arena e contou com um grande público, deve ter tido em torno ali de próximo de 10 mil pessoas, para uma segunda-feira teve até que bastante gente, ainda mais em um Sub-17. Acho que o principal fator é por ser data FIFA, não tá tendo jogo do Grêmio, não tá tendo nenhum jogo interessante. Amanhã tem jogo do Brasil, só que 7h30 da manhã também, então assim, data FIFA é complicado, não tá tendo muito jogo. E aí o Sub-17 acabou sendo o escolhido para ter esse público. Um jogo em que o Galo começa de forma bem equilibrada, né? O Galo montando uma saída bem interessante, conseguindo quebrar as linhas de marcação do Grêmio, marcação iniciais. Mas depois de uma jogada de bola aérea, tem um cruzamento muito bem feito do jogador do Grêmio, aquela bola que normalmente é uma bola alta, que o goleiro sai e encaixa. Foi uma bola que o jogador do Grêmio tira o peso da bola, então ela ganha altura, mas ela no meio do caminho cai. E aí o goleiro do Galo erra o timing da jogada e o Luca ganha de cabeça para abrir ali o placar, com menos de 7, 8 minutos. Até essa minutagem o jogo estava equilibrado. A partir daí, só da Grêmio. Depois desse 1-0, minutos depois, tem uma escapada do João Borne, e ele consegue antecipar a marcação do jogador do Atlético, que erra o bote. O juiz na hora não deu o pênalti, mas depois o VAR chamou para pênalti não, a falta, né? Foi fora da área, e era para vermelho. O juiz no momento não deu, achou que o contato foi na bola, mas o VAR chama para revisar e acaba mudando a decisão dele, dá o cartão vermelho e a falta para o Grêmio. É bem aplicado, por sinal, já quero destacar que eu gostei bastante da arbitragem. Eu fiquei impressionado porque nos níveis mais altos de arbitragem, né, de Série A, a gente está vendo o quão contestável é a quantidade de erros. E aí, em um Sub-17, vem um árbitro que faz uma grande atuação, né? Ele pode ter tido um ou outro erro em campo, mas o VAR ajudou a corrigir, né? Como foi o pênalti pro Grêmio, que foi bem anulado. Esse não cartão vermelho que era para dar em campo, mas que o VAR ajudou a corrigir. O VAR, no geral, foi perfeito, tá? Teve lance que foi ruim pra gente, que foi a anulação do pênalti, mas que de fato não foi, o contato foi na bola, em que o Gabriel Mack, que por sinal o Gabriel Mack não fez uma grande atuação, e aqui eu já quero destacar o seguinte, o Gabriel Mack é muito bom jogador, mas se pintou em cima dele, né, muitos elogios tratando como se ele fosse um novo Neymar, como se ele fosse um craque geracional, e não é o caso. É um cara que é bom jogador, mas não parece ser esse cara que seja tão diferenciado quanto falavam. Então, assim, é bom jogador, mas aumentaram demais o que é o Gabriel Mack. Essa é a minha impressão. Porque, cara, Real Madrid querendo, um bando de time querendo, já sendo aproveitado no profissional, eu imaginava que esse cara arrebentava, sobrava no Sub-17 e não foi o que aconteceu, muito pelo contrário, em vários momentos prendeu demais a bola, em alguns momentos que era para passar ele finalizava, quando era para finalizar ele passava, erros de tomada de decisão. O grande ponto positivo do Mac no jogo foi a ajuda na recomposição, os minutos iniciais em que ele ajuda muito o lateral esquerdo do Grêmio, ele vai muito bem. Os dois laterais do Grêmio, por sinal, foram muito bem. O Vitor Ramon e o Lucas Rian. Os dois foram muito bem. Enfim. O primeiro gol já comentei. O segundo gol é justamente nessa falta que resulta no vermelho do jogador do Atlético. E o Roger, que para mim, os dois grandes destaques do jogo foram o Roger e o Thiaguinho. Né, o Thiago, o segundo volante do Grêmio, e o Roger, o ponto direita. Foram os dois caras que eu mais gostei. A partir daí sai esse segundo gol do Grêmio, uma cobrança de falta espetacular do Roger, que vai na gaveta e faz ali o 2-0. Logo em seguida, o João Borne faz o terceiro, um belo passe do Gabriel Mack, se eu não me engano, e o João Borne finaliza cruzado de muito longe, uma bola rasante, rápida, no cantinho. Cara, podia colocar um goleiro profissional ali que provavelmente tomava o gol. Foi uma bela finalização do João Borne, e ali o Grêmio faz o 3-0 e fecha o primeiro tempo nisso. 3-0 com um jogador a mais. Ali,
a gente já percebia que o Grêmio tinha fechado esse jogo de ida com uma vitória. Restava ver qual ia ser a margem de gols. No início do segundo tempo, o Grêmio continua incisivo, em uma infiltração do Thiaguinho, que ele ameaça cruzar de primeira, dá o break e depois cruza, a bola sobra para o Luca, efetivo, fazer o quarto gol. Os 2 gols do Luca mostrando um bom posicionamento, né, o centroavante do Grêmio, aproveitando as oportunidades. Porém, praticamente na saída de jogo, tem uma finalização, se eu não me engano, o gol foi do Mosquito, do Atlético Mineiro. E o Vitão, o goleiro do Grêmio, acaba aceitando, é um frango, é uma falha, não pode tomar um gol assim. Eu sei que essa bola pingando dificulta a vida do goleiro, mas não pode tomar esse tipo de gol. Né? Joga no Grêmio a exigência é alta, e goleiro do Grêmio não pode tomar esse tipo de gol. Tomou, faz parte, agora é treinar para não errar mais. Mas é um gol que não poderia ter tomado. Agora que já foi, não tem o que fazer. Mas é treinar para evoluir, não tomar mais essas falhas. Mas enfim, eu vou passar aqui a escalação num geral, né? Porque pouca gente acompanha todos os jogos do Sub-17 e nesse pouca gente eu me incluo também. Eu diria que lá para 2020, 2021, principalmente na época já da pandemia, 21, 22, eu assisti literalmente todos os jogos do Brasileirão de Aspirantes e do Sub-20, cara. Literalmente todos. Hoje em dia eu não tenho mais esse tempo. Eu nem sei mais se existe Brasileirão de Aspirantes, cara. Eu acho que o Grêmio nem tem mais time de Brasileirão de Aspirantes, aliás. Enfim, aquela foi a época que eu mais acompanhei a base. Hoje em dia não tanto, mas como tá em data FIFA tem poucos jogos, eu resolvi assistir, né? E o Roger, eu achei características muito parecidas com o que era o Rubens, até pouco tempo atrás, outro meia-direita canhoto do Grêmio. Eu não sei onde o Rubens foi parar, cara. Que era bom jogador, gostava demais dele com a camisa do Grêmio, acabou não vingando, né, até o momento, não sei nem mais se tá no Grêmio. E o Thiaguinho, cara, eu achei ele com características muito parecidas com a do Arthur, de ditar o ritmo, conseguir prender a bola. De verdade, cara, o Thiago tem características muito semelhantes com a do Arthur. Eu diria que já daria talvez até para já colocar o Thiaguinho para treinar com um profissional, para aprender cada vez mais com o Arthur, porque com certeza essa é uma das inspirações dele. Tendo em vista que ele joga na posição do Arthur e tem em si um jogo muito parecido com o Arthur, cara. O Grêmio venceu por 4-1, não teve nenhum gol do Thiago, não teve nenhuma assistência do Thiago. O quarto gol foi talvez uma assistência, né? Mas teve um desvio antes. Mas o que mais me impressionou no jogo foi o Thiago. É um cara que dita o ritmo do jogo. Talvez sem bola falta intensidade ainda. Mas é natural, o cara tá no sub-17. O Arthur também nessa idade não tinha toda essa intensidade sem bola, foi desenvolver muito na Europa. Então, assim, o Thiago é um cara que o Grêmio tem que lapidar muito, porque tem muita qualidade no passe, passa muita tranquilidade, domina o meio de campo. O Grêmio venceu de novo. O Grêmio fez 4 gols, aplicou um 4-1, mas o grande destaque para mim foi o segundo volante, o Thiago. Joga uma barbaridade. Passando posição por posição. No gol foi o Vitão, não achei que fez grande atuação. Na lateral direito, o Vitor Ramon, muita intensidade, eu gostei bastante, um cara que corre o jogo todo. Ele tem aspecto físico parecido com o Yoro, do Manchester United, né? A diferença é que o Yoro é zagueiro, o Vitor Ramon joga de lateral direito. Na zaga, o Davi Brendo, gostei. Nos minutos finais ele deu um carrinho que desarma o jogador do Atlético. Se ele não consegue o desarme e faz a falta, era vermelho. Se ele não faz a falta, o cara estava na cara do gol. Foi muito bem. Depois o Luiz Eduardo, que já está um bom tempo no Grêmio, por mais que seja sub-17 ainda jogou Copinha, do ano passado também. É um cara com muita liderança. Ele não acho que do ano passado não, mas nesse ano foi aquele que tira uma bola em cima da linha contra o Bragantino, histórico, que depois o Grêmio classifica. Enfim, é um cara que tem bastante liderança. Entrou depois Benato Ferreira no lugar dele, nos minutos finais. Lucas Rian na lateral esquerda e depois entrou o Iago. Depois o Danilo, em seguida o John no lugar dele. O Danilo me lembrou muito as características do Kaique, né, que agora está no Dallas. É um primeiro volante de marcação, até a camisa para dentro, igualzinho. E o John, que entrou no lugar dele, características parecidíssimas também. Né, caras que são quase um Ctrl-C, Ctrl-V. O Danilo, o John e o que era o Kaique. Parece que o Grêmio cria esse padrão de jogadores, né? Meia-direitas canhotos, né? Como era o Rubens, agora como o Roger. E esse segundo volante, como é o Thiago, praticamente idêntico ao Arthur no estilo de jogo. O Danilo e o John praticamente idêntico ao que era o Kaique. O Grêmio
com nomes diferentes, jogadores diferentes, mas características muito parecidas, né? Enfim, o Thiago de segundo volante, em determinado momento jogou mais avançado também, fez bom jogo. O Roger pela direita, depois cansou, começou a errar bastante, entrou o Benjamin no lugar dele. O João Borne, eu comentei aqui, quando eu estava assistindo, né? Antes do jogo começar, falando que para mim ele era o grande destaque. Não aqui no vídeo, né? Lógico. Mas antes do jogo começar, falando que para mim ele era o grande destaque. E os 20, 25 primeiros minutos dele foi desastroso. O cara errava domínio, errava cruzamento, errou tudo. Mas na primeira oportunidade que ele teve, ele chuta de fora da área e faz o gol dele. É um cara que tem muita qualidade, né? Ele por mais que seja um segundo atacante, um meio atacante, não à toa é o artilheiro do Grêmio, faz muito gol. Entrou o Adrielson no lugar dele, depois o Gabriel Mack, o Mack que depois ele começou pela meia esquerda, né? E depois joga como um falso 9. Achei uma mexida interessante ao longo do jogo, mas não fez um bom jogo, tá? Pelo que se espera do Gabriel Mack, errou muitas tomadas de decisão, principalmente um contra-ataque na reta final, que era para ele devolver, o cara ia sair na cara do gol, ele prende demais a bola e termina com um chute horrível para fora. Então, assim, era pro Mac ser o cara mais experiente, o cara que destoava no meio desses jogadores. Mas não vou dizer que ele parece ser mais um, porque dá pra ver que ele é diferenciado. Mas pelo que se fala dele, era para ele sobrar muito mais, né? Enfim. E o Luca mais à frente aproveitou as oportunidades, teve 2 chances, fez 2 gols. Depois entrou o Alexander no lugar dele. No geral é isso. Destacar o Ruimar Kunzel, né, técnico do Grêmio, o time do Grêmio é bem treinado. Eu quero destacar o seguinte também. Agora que o Grêmio venceu de 4-1, por 4-1, tá num bom momento, torcida apoiando, conhecendo esses caras, é muito fácil elogiar, é muito fácil o autoestima ir lá pra cima, é muito fácil o ego ir lá pra cima. Agora, futebol e a vida no geral tem muitas oscilações. Um dia você tá lá em cima, outro dia você tá lá embaixo. A grande questão para esses caras nessa idade, e eu acho que eu posso falar isso hoje, né? Hoje eu tenho 20 anos, daqui uma semana eu vou ter 21. Quem diria? Eu sou mais velho que todos esses jogadores, né? E quem acompanha aqui há mais tempo os vídeos, sabe que eu comecei a fazer vídeo com 15, 16 anos. Então eu sei que não é a mesma experiência de jogador para quem faz vídeo, mas em questão de críticas é parecido. Que tipo assim, você não pode se deslumbrar com os elogios, assim como você também não pode se abalar com as críticas. E jogador principalmente, cara, quando você estiver no auge, todo mundo vai te apoiar. Todo mundo vai falar que você é craque. Mas daqui a pouco, se começa a jogar mal, começa a não ter minutagem, começa a perder, também tem que ter cabeça para manter o alto nível e não se desesperar, né? Então, assim, esses caras têm qualidade, todos eles têm qualidade, senão não chegaria no Grêmio. Só que já tem que aprender a desenvolver essa parte mental. Uma coisa que eu também não gosto, cara, é esse tanto de comemoração, cara. O João Borne, por exemplo, é um grande jogador. Mas ele fez um gol e fez 10 comemorações em uma. O Roger é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que esses caras às vezes se empolgam demais, sabe? São bons jogadores, é uma final de campeonato, mas também calma, né? Calma. Eu não vou falar para não comemorar, mas quando comemora já desse, tanto, sei lá, cara. No final das contas, cada um faz o que quiser, mas essa parte emocional é importante para jogador, ainda mais nessa faixa de idade. No geral, é um time bem promissor. De novo, o cara que mais me impressionou foi o Thiago e o Roger. Mas o Thiago, pela semelhança com o estilo de jogo do Arthur, que pô, gosto demais do estilo de jogo do Arthur, é o que mais me impressionou. Foi o Thiago nesse segundo volante, em alguns momentos mais avançado nesse meio de campo do Grêmio. No geral, o Grêmio é praticamente campeão do Brasileirão Sub-17. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!